Sejam muito bem-vindos ao canal Mestre da Didaqué. Se você deseja sair da superficialidade espiritual e construir uma fé inabalável, sólida e bíblica, você chegou ao lugar certo. Hoje, vamos mergulhar fundo em mais um estudo essencial para a sua jornada. Vamos viajar no tempo para desvendar um dos tesouros mais preciosos da igreja primitiva. Um guia prático que transformou o mundo, a Didaqué. Sabe, vamos começar com uma pergunta que nos desafia até hoje. Pense comigo. Como é que aquela primeira comunidade de cristãos, um grupo pequeno, sem dinheiro, sem prédios imponentes e, ainda por cima, perseguido, como eles conseguiram não só sobreviver, mas virar de cabeça para baixo o império mais poderoso que o mundo já tinha visto? A resposta, meus irmãos, não está em estratégias de marketing ou em poder político. Está na pureza e na potência do seu ensino. E para a gente entender isso direitinho, a nossa análise de hoje vai seguir 5 passos bem claros. Primeiro, vamos dar uma olhada num problema muito atual. Depois, vamos descobrir uma solução que vem lá de trás. Em seguida, a gente mergulha na teologia central desse documento, vê como isso tudo funcionava na prática e, por fim, o mais importante, trazemos essa lição para a nossa vida hoje. Então vamos começar fazendo um diagnóstico do nosso próprio tempo. É só entendendo a nossa enfermidade que a gente consegue valorizar o remédio que a história nos oferece. A fonte que a gente está analisando hoje fala de um mal que é silencioso, mas que tem adoecido a fé de muita gente: a superficialidade. Nós vivemos numa cultura do entretenimento, não é verdade? E muitas vezes, sem perceber, a igreja acaba importando essa lógica. O discipulado, aquele processo artesanal de formar o caráter de Cristo em alguém, acaba sendo trocado por eventos, por luzes, por mensagens que nos dão um arrepio momentâneo, mas que não nos dão ferramentas para lutar as batalhas da segunda-feira. Mas, veja bem, se o nosso problema é a superficialidade, a história da igreja nos apresenta uma solução de uma profundidade impressionante que vem direto da fonte. E essa solução se chama Didaqué. Que nome, não é? Em grego, didaché significa, de forma bem simples, o ensino. É o nome de um documento incrível, um verdadeiro tesouro arqueológico da fé, também chamado de O Ensino dos 12 Apóstolos. Ele era, na prática, o manual de discipulado dos primeiros cristãos. Agora, o que é fascinante nesse slide é o contexto histórico. Olhe para essa linha do tempo. A Didaqué foi escrita muito cedo, ali entre os anos 70 e 100 depois de Cristo. Isso a coloca no mesmo período em que alguns livros do Novo Testamento ainda estavam sendo escritos. É uma janela, uma fotografia de como a primeira geração de cristãos, aqueles que foram ensinados pelos apóstolos, viviam a sua fé no dia a dia. Isso é impressionante. Tente imaginar a Didaqué como um manual de boas-vindas à fé. Enquanto as cartas de Paulo, por exemplo, tratavam de questões teológicas profundas e complexas, a Didaqué era o guia do dia a dia. Ela respondia àquela pergunta básica de um novo convertido: ok, eu criei em Jesus, e agora? Como eu vivo? O que muda na minha família, no meu trabalho, na minha ética? Era um verdadeiro passo a passo. E o mais importante, a sua base era totalmente bíblica. Grandes estudiosos como J.B. Lightfoot mostram que o texto respira o Evangelho de Mateus, principalmente o Sermão do Monte. E isso nos revela algo revolucionário. Para a igreja primitiva, os ensinos de Jesus não eram só uma filosofia bonita ou um ideal inalcançável. Não, eram literalmente as regras da casa, o manual de instruções para se viver como um cidadão do reino de Deus. E é aqui que nós chegamos ao coração pulsante do ensino da Didaqué. Uma estrutura moral de uma clareza que assusta e, ao mesmo tempo, liberta. O documento já começa assim, com essa frase: direto ao ponto, sem meio termo, sem áreas cinzentas. A vida cristã começa com uma escolha fundamental. Existem 2 caminhos, e a distância entre eles é abissal. É uma teologia que exige uma decisão. E o contraste é nítido. De um lado, o caminho da vida, o caminho do amor a Deus, que se manifesta no amor ao próximo, no compartilhar o que se tem, em proteger a vida. Do outro, o caminho da morte, que era basicamente um retrato da cultura pagã da época. Egoísmo, imoralidade, feitiçaria, e aqui vem um ponto chocante. A Didaqué condenava com todas as letras práticas comuns no Império Romano, como o aborto e o infanticídio, que é o abandono de bebês para morrer. No mundo onde a vida dos mais frágeis não valia nada, os cristãos apresentavam um caminho radicalmente diferente. Percebe a profundidade disso? A maior defesa da fé, a maior prova de que o evangelho era verdadeiro, não era um argumento filosófico. Era uma comunidade de pessoas cuja vida era radicalmente diferente. Como o historiador F.F. Bruce disse, a apologética mais poderosa da igreja primitiva era sua própria vida. E é esse poder de transformação que a gente precisa resgatar.
Se este ensino está abrindo seu entendimento e edificando a sua vida, faça uma pausa rápida agora. Inscreva-se no nosso canal e clique no botão de compartilhar. Envie esta aula para aquele irmão ou grupo da igreja que precisa crescer na palavra junto com você. A sua inscrição ajuda a espalhar a verdadeira teologia. Muito bem. Agora que entendemos a teologia, vamos ver como ela se tornava prática. Como era a vida dessa comunidade? Olha que coisa maravilhosa, a sabedoria pastoral deles no batismo. A Didaqué diz que o ideal é o batismo em água viva, ou seja, água corrente, como num rio. Mas, se não tiver, pode ser em água parada. Se não der para mergulhar a pessoa, pode derramar água na cabeça dela 3 vezes. Isso mostra uma igreja que não era legalista. O mais importante não era a forma exata, mas o coração e o significado do ato. Que lição para nós. Na ceia do Senhor, que eles chamavam de Eucaristia, a grande ênfase era na unidade. Eles usavam uma imagem linda, assim como os muitos grãos de trigo, que estavam espalhados pelo campo, são moídos e se tornam um único pão. Assim a igreja se torna um só corpo em Cristo. E para a vida devocional diária, uma disciplina simples, mas poderosa. Orar o Pai Nosso 3 vezes por dia. Para quê? Para reajustar o coração, a mente e as prioridades do dia para o reino de Deus. E isso aqui, meus irmãos, é ouro puro para o discernimento espiritual. Como saber quem é um verdadeiro mestre, quem é um falso profeta? A Didaquê nos dá o teste. Não bastava a ortodoxia, ou seja, ensinar a doutrina certa. O teste final era a ortopraxia, a vida certa. Em outras palavras, a vida do pregador tinha que ser um sermão. O caráter dele era a credencial que validava suas palavras. Não adiantava falar a verdade e viver uma mentira. E agora nós chegamos ao ponto final. A pergunta que realmente importa. Ok, tudo isso é muito bonito, mas o que esse texto de quase 2000 anos tem a ver com a minha vida hoje? A Didaquê é um eco poderoso daquilo que, séculos depois, teólogos como Dietrich Bonhoeffer chamaram de o custo do discipulado. É um lembrete de que a graça de Deus é de graça, mas não é barata. A fé cristã nunca foi sobre uma crença passiva, sobre concordar com algumas ideias. É um chamado para a gente se levantar e andar num caminho. É um convite para uma transformação total que custa tudo que nós somos. E isso, meus amigos, é o antídoto perfeito para a superficialidade dos nossos dias. Então, o que a gente pode tirar da Didaquê para a nossa vida prática hoje? Primeiro, um chamado para um discipulado de verdade, intencional, que vai muito além de só frequentar um culto no domingo. Segundo, um chamado para fora do nosso egoísmo, para dentro de uma comunidade real, onde um cuida do outro, especialmente dos mais frágeis. E terceiro, um chamado à coragem. A coragem de apresentar com clareza a beleza do caminho da vida num mundo que muitas vezes prefere a confusão do caminho da morte. E a gente termina com essa pergunta no ar. Será que um manual do primeiro século pode ser exatamente o que a gente precisa para os nossos desafios do século XXI? O aprendizado não para por aqui. Para sair da superfície e se tornar um aluno oficial da nossa Escola de Desenvolvimento Cristão, com acesso a cursos e trilhas de aprendizado completas, acesse agora, o link está na descrição. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder a nossa próxima aula. Que a maravilhosa graça de Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo guardem a sua mente e o seu coração. Edifique sua vida com propósito. Até o nosso próximo encontro.